Bem, vocês devem ver aí o tempo inteiro matérias, posts na mídia alusivos a pessoas tóxicas, né? Isso é um tema muito sensível e muito delicado da gente abordar aqui, mas indispensável, porque sim, muitas vezes a nossa vida atinge uma qualidade de vida muito baixa em função da influência e do impacto, né, dessas pessoas na nossa vida, no nosso convívio. E é claro que é importante a gente jogar luz sobre esse tema, né, de pessoas tóxicas, porque exatamente ele vai permitir que a gente tome consciência, né, da influência dessas pessoas na nossa vida e consiga ou eliminar esse convívio ou delimitar esse convívio, evitando as influências negativas dessa relação no nosso estado emocional, na nossa vida como um todo, evitando o desperdício. A gente fala no campo da psicologia, se fala sobre o investimento de energia psíquica, né? A energia psíquica é tudo, né, que a gente investe em uma determinada atividade. Então, cada vez que você tem um embate com uma pessoa que tem essa conduta tóxica, é claro que ali você vai despender uma energia imensa, né? E provavelmente sem nenhum efeito, sem nenhum resultado. Por quê? Porque o convívio com algumas pessoas que são muito complicadas, digamos assim, ele vai se repetir. Aquilo é um ciclo vicioso que vai se repetir e minar realmente essa relação, ao ponto de ela se tornar, como a gente disse há pouco, uma relação tóxica. A mídia tem dado muita visibilidade para a questão da convivência com pessoas tóxicas no ambiente de trabalho. Mas essa não é a nossa única fonte de sofrimento. A gente convive com pessoas tóxicas na nossa família, por exemplo, né? O trabalho você pode pedir desligamento, se desligar ou tirar aquela pessoa se você tem poderes para isso, né? Mas na família a gente não pode, né? A gente não pode demitir um irmão, uma irmã. A gente não pode se desligar completamente de um pai que tem uma conduta nociva ou uma mãe que tem uma conduta nociva ou é pessimista, né? E a gente não pode se desligar dessas pessoas. O que a gente pode fazer é delimitar, né? Minimizar o acesso dessas pessoas e buscar o tempo inteiro conduzir a relação para um nível mais equilibrado, né? No que a gente chama de escolher a batalha, escolher as batalhas, né? Qual é a batalha que você vai travar, né, com essas pessoas? Você vai para o embate, vai se deixar influenciar, ou você vai vagarosamente limitar o acesso e a influência dessa pessoa na sua vida. Essa é a questão relacional que a gente tenta, que o programa aqui, o curso tenta sugerir, né, algumas formas de limitar esse convívio, né? Claro, antes de mais nada eu tenho que dizer a vocês, né, que vocês não devem esperar aprender tudo aqui sobre relacionamento, né? O foco do programa não é esse. O foco do programa é estabelecer essas quatro grandes dimensões, né, das fontes de conflito da nossa vida e sugerir algumas ferramentas, né, para o enfrentamento dessas situações. Então, não esperar aprender tudo aqui, mas ao mesmo tempo esperar aprender pelo menos 2 boas lições sobre as relações, sobre os relacionamentos, né? A primeira grande lição que eu acho importante, e essa lição eu também aprendi na minha vida, né? Eu aprendi numa palestra, né? Eu fui aluna de escola pública a minha vida inteira, e eu aprendi numa palestra com um palestrante, um consultor na época, famoso no Brasil, tô falando aí da década de 80, né? Se chamava João Colares, né? Então ele falou que, nessa palestra ele falou que às vezes uma pessoa pessimista ela tem uma influência muito grande na nossa vida, porque o tempo inteiro ela reduz todas as expectativas que você tem, né? E quando essa pessoa pessimista, por acaso calha, da gente ter o azar de ser, por exemplo, a nossa mãe, isso tem um efeito devastador na vida da pessoa. Mas a pessoa pessimista não é necessariamente tóxica, né? Ela é pessimista porque ela só consegue enxergar o lado negativo de tudo, né? O lado ruim de todas as coisas. Então, esse pessimismo estendido, ela termina afetando severamente todas as convivências dela, né? Então, a primeira coisa é a gente observar e entender como são as pessoas do nosso convívio. Esse era o recado dele quando ele falou sobre isso, né? Sobre o pessimismo em si, tem várias outras características, tipos de personalidade que podem ser nocivos, mas dentre elas a personalidade pessimista, ou a personalidade egocêntrica, ou a personalidade autocentrada,
ou a personalidade desleal. Tem vários tipos, né, vários traços de personalidade que podem ser nocivos e que a gente tem que aprender a identificar de pronto, não é? É claro que muitas vezes quando a gente identifica essa relação tóxica, a gente já está nela no ambiente de trabalho, no relacionamento familiar, no relacionamento amoroso, e aí a gente tem que encontrar um jeito de sair disso, mas é claro que isso não é tão fácil quanto parece, assim, à primeira vista, quando a gente fala aqui, né? No campo do trabalho pode parecer mais fácil, mas todo mundo tem contas a pagar, né? Então a gente muitas vezes está ali, né, dentro de um ambiente desequilibrado de trabalho porque precisa, né? Mas a gente não precisa de amigos desestabilizadores, concorda? Então, quando você identifica que uma pessoa tem um traço de personalidade ou uma conduta que lhe é ofensiva, que lhe é negativa, que lhe desagrega, que desestabiliza, é sempre muito importante identificar essa pessoa e evitar ao máximo, delimitar ao máximo o acesso dessa pessoa à sua vida e você também a essa pessoa, né? Porque essa relação ela tende a ser evidentemente muito ruim, desgastada, e ela não vai oferecer nenhum convívio positivo, nenhuma fruição, nenhum proveito para a sua existência, né? Ela só vai ser ali fonte permanente de desgaste, de problemas e de sofrimentos, inclusive emocionais e psicológicos. Por quê? Porque é uma relação desigual, né? Então, a primeira coisa é você identificar, né, quem são as pessoas que estão ao seu redor. Então, quando você identifica e você consegue decidir se aquela pessoa apresenta uma possibilidade de convivência e de relação positiva para você, esse é o primeiro passo para poder você estabelecer um nível de qualidade de vida maior e mais importante para você, porque você sabe exatamente o que esperar de cada pessoa, porque você já fez essa leitura, essa observação cuidadosa sobre que pessoa é essa, como ela age, quais são os valores que ela tem, o que ela defende, quais são as ideias. Essas ideias estão alinhadas com as suas, estão desalinhadas, mas vocês apresentam uma convivência respeitosa, né, mesmo na divergência, ou elas são fonte de ofensa, de humilhações, qualquer coisa desse tipo, né? Então, esse primeiro olhar para as pessoas, ele vai dizer a você quem são as pessoas que estão no seu círculo de convivência. Muito embora isso pareça um exercício fácil, mas às vezes é um exercício que pode ser doloroso se livrar dessas pessoas tóxicas, né? Pode ser difícil, pode envolver várias questões. Eu vou dar um exemplo aqui. Um casal, por algum motivo, resolve se separar. Tem várias consequências disso, né? Tem consequências econômicas, tem consequências financeiras, tem consequências nas relações com os amigos, tem consequências no status social, tem consequências até na logística das pessoas, né? Porque elas se deslocam aqui e ali e isso também tem algum impacto, né? Então, todas essas consequências precisam ser avaliadas também. Então, muito embora pareça muito fácil a gente estalar o dedo e estabelecer um limite, né? Delimitar um círculo de proteção de pessoas tóxicas, nem sempre na prática é tão fácil quanto parece, né? Então, por isso lá na introdução a gente falava ali um pouco sobre a questão do planejamento, né, para essas ações, para essas atitudes, né? Porque quando você identifica esses tipos de pessoas no seu círculo de convivência e você resolve eliminar ou delimitar esse excesso, você tem que avaliar bastante quais são as consequências, né? Quanto mais próxima essa pessoa for do seu convívio, maiores os impactos, e isso precisa ser observado, precisa ser planejado, para que na hora que você tome uma ação, uma atitude realmente, os impactos sejam minimizados. E isso faz parte, né, da gestão de crise, isso faz parte de como você gerenciar, né, e buscar o equilíbrio, porque na superação de crise você não pode abrir mão desse planejamento, dessa análise, para poder entender quais são as consequências de cada atitude que você tomar ali. Então, muito embora pareça fácil a gente falar, né, de delimitar o convívio com as pessoas erradas e criar o convívio positivo, saudável com as pessoas certas, nem sempre isso é tão fácil quanto parece. No próximo e último bloco eu vou falar mais um pouco sobre isso e como você pode estabelecer algumas linhas, né, de convivência mais saudáveis e mais prazerosas para ter uma vida mais equilibrada e mais serena. Fica lá.